com relação até essa questão do mundo hoje político e do trabalho técnico, né? O trabalho de um engenheiro, de uma equipe, o senhor manteve praticamente a base da equipe, dos servidores da prefeitura, então é um trabalho econômico também. Ele é muito, hoje em dia, pautado também por essa impaciência da população, esse jeito diferente de viver, né? de entender as coisas. E isso tem um lado da glória e da crítica, né? Vamos falar da glória, que foi o Reviva Centro, Reviva Campo Grande, que é um pacotão de obras que vocês conseguiram remodelar uma área que, olhando agora, parece que assim, o Campo Grandense até não lembra de como que estava o centro antes da revitalização da 14 e de muitas áreas também fora a 14 está se mudando. É claro que é uma obra que está em curso ainda, né? Ela não está pronta. Mas como que foi também essa preocupação de mudança de calçada, de revitalização ali de iluminação, né? Que começou lá naquele pedido para fachadas, né? Que não tinha como não ser, cheio de polêmica, cheio de contestação, cheio de impaciência. E depois, nos locais que ficaram mais prontos, deu para perceber que vale a pena, né? E que se não fizesse isso, talvez seria um fim terrível para o centro da cidade. Eu acho. Hoje, eu acho que fica até difícil a gente tentar imaginar como era 14 de julho, né? Parece que faz tanto tempo, né? E não faz. A obra foi inaugurada aí final de 2019, tem 3 anos que ela foi inaugurada. Assim, se a gente fizer uma comparação, né, só para a pessoa ter uma ideia, digamos assim, se você faz uma reforma na sua casa, você morando nela, você vai ter uma série de transtornos, né? É mais ou menos isso, quer dizer, na 14 de julho especificamente, foi mais do que isso, a gente refez tudo, drenagem, rede de esgoto, rede de água, a fiação está subterrânea, então tem uma série de dutos ali por onde passam esses fios, transformadores estão enterrados, tudo isso precisa de uma série de cuidados, de atenção, de testes para que isso possa funcionar. Não tem como fazer isso sem causar transtorno a quem mora ou a quem passa por ali, ou tem comércio ali. O objetivo evidente de todo investimento é trazer melhoria, né? Nenhum gestor vou fazer uma obra aqui porque eu quero prejudicar. Não, ninguém vai fazer isso. O objetivo é fazer um investimento que traga melhoria. Eu acho que hoje, a 14 de julho, e as pesquisas têm mostrado, ela recebe muito mais gente que recebia antes, né? Hoje é uma rua agradável, uma rua arborizada, uma rua que tem calçadas amplas, que tem espaço para você sentar ali, descansar um pouco, né? E a parte ali do centro, que a gente ampliou isso, subindo até a José Antônio de um lado, descendo até a Calógenas de outro, está praticamente pronto agora, no início deste ano a gente está terminando, faltando alguns detalhes apenas. Não foi uma intervenção tão profunda quanto a da 14, mas também está trazendo uma série de melhorias na iluminação pública, na arborização, evidente, sem contar o recapeamento dessas vias e o passeio público, a calçada. Asfaltos que eram de lembrando, de 60, exatamente, né? Lembrando que esses asfaltos tinham sido feitos lá na década de 60, acho que alguns até década de 50 ainda, e que precisavam de uma revitalização, né? Era remendo ali, um ao lado do outro. Então, uma revitalização completa do centro, que o centro estava sendo esquecido, estava sendo degradado, como a gente vê em outras cidades. Falando de riscos, por exemplo, assim, o Campo Grande ele é saudosista, né? Até que eu gosto até desse programa, trabalhar muito trajetória, né? A curva que a pessoa fez, vamos até falar também do teu começo depois, quando adotou Campo Grande. Mas eu lembro quando eu era criança, e eu peguei a fase sem shopping ainda, né? Antes do shopping Marrakech, depois só com Marrakech, depois o Campo Grande. Hoje a gente tem 4 shoppings em Campo Grande, 3 shoppings, né, grandes, né? Então assim, tudo era no centro, por conta dos bancos. Então você tinha Barão cheia, o Camelódromo meio que emendava na Barão, aí você tinha a 14 cheia, a Rua Barbosa cheia, tudo muito pulsante de comércio. Hoje você tem um centro talvez menor, que eu acho que é aquele quadrilátero que o senhor fala, né, da questão da reforma, e é muito difícil expandir isso, porque tem comércio nos bairros, tem os shoppings, né, e as coisas nunca voltam a ser como elas eram antes, né?
O risco da gente não ter feito ou não fazer toda essa intervenção que foi feita na 14, está sendo feita no centro, é um pouco de acontecer o que aconteceu lá para aquele lado da rodoviária, onde tudo foi ficando muito degradado, foi ficando... Exatamente. E aí é muito difícil recuperar. Agora está sendo feita uma reforma naquele prédio, mas para mudar toda aquela região, fazer a tal da gentrificação, ainda vai demorar um tempo, né? Mesmo que leve uma estrutura melhor para aquele espaço, né? Que foi simbólico para Campo Grande. Exatamente. E eu acho que estava caminhando para isso, né? Infelizmente, o centro estava caminhando para o esquecimento, abandono. Né? E hoje a gente vive também uma outra tendência, isso no mundo inteiro, que é voltar a trazer as pessoas a morar no centro da cidade. Porque ao longo do tempo era assim, o centro era para o comércio, residência nos bairros, né? Isso durante um período foi assim. E agora tem a tendência de se voltar a morar no centro. Por quê? Normalmente o centro das cidades, evidente é por onde a cidade começou e foi crescendo, é onde tem a melhor infraestrutura, né? Então, faz até sentido que se traga pessoas para morar na região central, para aproveitar melhor essa infraestrutura existente ali, né? E isso volta a dar vida ao comércio, a toda a área central. A antiga rodoviária foi um exemplo marcante aqui na nossa cidade. Ela foi praticamente um shopping, vamos dizer assim. No auge dela, né? No auge, na segunda metade da década de 70 e década de 80. Tinha cinema lá, tinha 2 cinemas, né? Várias lojas e tal. Era um ponto de encontro, de passeio das pessoas aqui. E na região central ali existia, por exemplo, eu me lembro disso, eu cheguei em Campo Grande com 15 anos de idade. A gente ia, por exemplo, na Casa Pernambucana, porque é onde tinha uma escada rolante. Então você ia lá, criança e tal, você ia lá para andar de escada rolante. A rodoviária daqui de Campo Grande, comparada com outras rodoviárias do Brasil, ela era uma rodoviária ultramoderna, né? Cheia de lojas, cheia de centro comercial. Ela não era só um lugar para você pegar um ônibus. Não, era um centro comercial, né? Você tinha ali o terminal rodoviário propriamente, com lanchonetes, restaurantes, cinemas, né? O melhor cinema que existiu por um determinado período aqui em Campo Grande, o Cine Plaza, se não me engano, era um cine assim na época, tinha um barzinho ali no fundo e tal. Era um cinema moderno, com poltronas e tal. E era realmente um ponte, você saía, ia passear, ou sair com a namorada e tal, você ia para lá, né? Infelizmente foi mudando, a cidade cresceu também, e aí a gente vê hoje em Campo Grande e outras cidades, a gente vê um comércio nos bairros que se fortaleceu muito. Hoje você vai em algumas regiões da cidade, você vai, por exemplo, na região do Aero Rancho. Você tem a Rua Tancredo Neves, a Raquel de Queiroz, que tem um comércio tão intenso e pujante como algumas ruas do centro da cidade. Você pega a Avenida Cafezais, por exemplo, na região do Grande Los Angeles, ali, tem um comércio e uma vida noturna também. É um fenômeno de 15 anos para cá. Que foi se espalhando, né? A cidade vai crescendo, a gente está caminhando aí para 1 milhão de habitantes, e a nossa cidade tem uma outra característica, ela é bastante espalhada, né? Então o perímetro urbano é grande. Então você tem, eu me lembro bem que no período da pandemia, que a gente estava fazendo aquelas desinfecções à noite em algumas ruas, então a gente passou a ver o comércio e a vida noturna em algumas ruas da cidade, de bairros. Uma coisa assim de admirar, nem eu imaginava. E o Campo Grandense, ele meio que privilegia o comércio da sua região, né? É uma vantagem também. Bom, essa cidade espalhada, grande, principalmente até pela área rural, que o senhor também cuida um pouco da área rural, da questão de toda a área rural. Cascalhamento, patrulhamento de áreas também. E Campo Grande, nos índices de agronegócio, é um polo produtor importante. Ela também tem a questão do transporte coletivo, né? Que foi acompanhando esse espalhamento da cidade. Hoje tem que atender uma população enorme, mas aí parece que os números de usuários caiu bastante, e é nitidamente um serviço que não é muito aprovado, tem esses problemas da questão subjetiva até das pessoas, de gostar ou não da qualidade do veículo e tal, mas principalmente da pontualidade, numa cidade que é esticada, que é grande, e essa infraestrutura que agora começou a ser reordenada dos pontos de ônibus também. Como foi pensada essa questão do corredor? Esse novo que ficou um pouco diferente, mas parece que em outras cidades do Brasil, Recife, tem algo parecido.
Curitiba tem um corredor que dá super certo, Goiânia também, né, que falam também que é exemplo. Curitiba é assim, uma cidade de referência nisso, né, no país, no transporte e no planejamento. Mas nas áreas que o ônibus passa no meio, praticamente o estacionamento ou a área de carros ela foi anulada, né? Foi. Ali também alguém deve ter esperneado quando foi feito. Né? Infelizmente, toda mudança, né? Eu acho que assim, isso é nossa, do ser humano, né? A gente é um pouco resistente a qualquer mudança. Mas a cidade vai crescendo, vai mudando e tem que ter algumas mudanças no seu uso, né? Para poder ser melhor aproveitada por todos. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pensar essa questão dos corredores de ônibus que tem trazido discussões aqui na cidade. Primeiramente, o corredor, ele já existe ali, os ônibus já passam ali, né? Nessas ruas onde a gente está fazendo a faixa exclusiva para ônibus, ela já é um corredor. A gente está organizando e melhorando e deixando uma faixa exclusiva para o ônibus, para ele não competir com os veículos, para ele diminuir seu tempo de viagem e ter uma confiabilidade maior nos seus horários. Então você sabe que ele vai passar nesse ponto a tal hora e tantos minutos depois ele vai estar em outro ponto, em outro local ou em outro terminal, enfim. Isso, com a confiabilidade, as pessoas podem voltar a adquirir mais confiança no transporte e usar mais o transporte público. Porque realmente a gente tem enfrentado, isso também é um fenômeno de outras cidades, a gente tem enfrentado uma queda no número de usuários. Quer pela deficiência e pelos problemas no transporte público e por outras facilidades que foram surgindo, como os carros de aplicativos, que até uns anos atrás não existiam e que estão um preço a dependendo... Até a bicicleta elétrica, né? Não sei se é moto elétrica, bicicleta também, que ela mudou também, bastante. Né? E Campo Grande também aumentou muito a sua malha cicloviária, o que permite um uso maior disso.